Boa noite. Ivana, toma o seu lugar. Para de falar. Nós temos bastante coisa para ver hoje, então eu quero começar agora e passar correndo por cima de tudo para a gente conseguir ver tudo. Vamos lá? Eu vou orar para que nós comecemos então. Deus, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor nos trouxe em paz até aqui, obrigado porque o Senhor tem propósitos com esse tempo, Pai. Usa-nos, usa cada um aqui, que o conhecimento que estamos adquirindo juntos sirva para o aperfeiçoamento da sua obra, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu amo essa matéria que a gente começou a estudar juntos, porque ela tem a ver com o dinamismo de toda a igreja e com os lugares para onde nós temos caminhado, porque a igreja tem crescido e nós precisamos de mais líderes. E liderar não é somente mandar, como nós já vimos. Liderar não é a arte de ordenar que pessoas façam coisas. Liderar não é a arte de organizar ministério. Liderar é a arte de liderar. Muito bom. Liderar é a arte de influenciar pessoas. Influenciar pessoas. Nós já vimos, durante essas duas aulas que se passaram, elementos fundamentais relacionados ao que é o ser líder e qualidades espirituais de um líder, né? Hoje nós veremos o que líderes fazem. Se você tivesse que responder essa pergunta de forma redundante, qual seria a sua resposta? Muito bom, Guilherme. Líderes lideram. Agora, sem ser de uma forma redundante, o que líderes fazem? Trabalham, influenciam, quem mais? Direcionam, quem mais? Conduzem, encorajam. A gente vai ver uma série de habilidades aqui, de virtudes que o líder tem que ter para mostrar onde ele quer chegar. A gente já viu a semana retrasada que liderança é a arte de comandar pessoas e de influenciar pessoas. Então vamos ler juntos essa definição que está lá? Liderar é a capacidade de influenciar alguém ou um grupo, transmitindo direção. Até aqui, ponto final. Isso a gente viu que serve para a empresa, isso serve para a igreja. Todas as técnicas usadas de liderança secular incluem a questão de transmitir visão e direção. É para isso que o líder é colocado lá. O líder está lá para dar visão e para dar direção. Foi isso que vocês falaram. Mas, quando a gente fala de igreja é outra coisa. Sabe por quê? Porque se você quiser influenciar pessoas para o mal, você consegue? Consegue. Ou... Fica quieta, Giane. Influenciar você consegue. Se você tiver uma ideia ruim e falar assim, vou levar gente comigo para esse lado, você consegue? Isso tem a ver com liderança. E pensando em liderança, uma boa liderança, não para o bem, uma boa liderança para o mal. Então liderar não é ter um sucesso espiritual. Por isso que a gente vê tanto ministério religioso bem sucedido. Não tem a ver, às vezes, com o lado espiritual. A habilidade da pessoa saber influenciar pessoas, transmitir visão, dar direção. Vamos pensar o seguinte. E isso é a visão que muitos movimentos religiosos têm no Brasil. Nós estamos num país de terceiro mundo, nós estamos num país subdesenvolvido. O que as pessoas precisam? Oi? O que as pessoas precisam de verdade? Comida, o que mais? Como é que você compra comida? Com dinheiro. Tem que levar a pergunta óbvia para vocês chegarem lá. As pessoas querem dinheiro. As pessoas têm uma saúde acessível? Não. O que as pessoas precisam então? Saúde. Você cria uma igreja onde as pessoas podem ter dinheiro e saúde, você leva a visão que ela quer.
Olha aí, o evangelho é sobre isso? Não. Liderar é a arte de influenciar pessoas. Você tem ou terá ministérios aqui na igreja, amém? Toma posse? Todo mundo está tomando posse do seu ministério aí. Você vai influenciar pessoas, mas a frase B fala o quê? Na igreja isso é efetivo somente pela atuação do Espírito Santo. Dentro do cronograma de aulas, muitas aulas serão voltadas para a importância do líder entender o quão fundamental é a vida com Deus dele. Sabe por quê? Quem planeja a direção da igreja não é você, não sou eu. Quem planeja a direção da igreja? Deus, Ele nos convida a participar do que Ele tem feito. Ele fala, você quer participar da minha obra? Você diz, Senhor, eis-me aqui. Então Ele te dá a visão. E o seu papel nesse processo é levar as pessoas a essa visão que Ele determinou. E isso vai ser no ministério que você atua. Deus tem dado visões no ministério que você atua. Eu não estou sendo aqui místico não, tá? Deus tem dado um direcionamento, Ele ferve o seu coração no ministério que você está, para coisas que talvez outros não vão enxergar. E o seu papel como líder não é mandar pessoas. Porque mandar pessoas não é influenciar pessoas, mas é influenciá-las com aquilo que seu coração tem sido tomado. E a minha pergunta para vocês, talvez você chegue aqui e fale assim, pastor, não sirvo para liderar, eu estou aqui para fazer o que quiser, mas liderança não é comigo. Normalmente, quando nós pensamos em liderança, nós pensamos em algumas coisas relacionadas, por exemplo, a pessoas que são mais desenvoltas para falar, pessoas que não são tão tímidas, então essas pessoas podem liderar. Quem mais? Que habilidades a gente dá para o líder? Oi? Alguém corajoso, né? Alguém que vai tomar a frente e falar, não, sou eu vou lá e eu enfrento o que tiver que enfrentar, tem que enfrentar. Não, eu vou lá, estou lá na frente. Essa é a habilidade do líder. Aí você fala assim, eu não sou corajoso, eu sou tímido, e eu não sou essa pessoa que vai chegar mandando nos outros e fazendo. Então não é comigo. Aí Deus olhou para Moisés e falou o quê? É contigo mesmo, campeão. É com você mesmo. Senhor, não dá, não dá. É com você mesmo. Queridos, nós estamos numa igreja. Quem atua na igreja? É o Espírito Santo de Deus. Ele nos chama a levar pessoas, a incluir pessoas na sua obra. E Ele usará você em ministérios, talvez liderando e trazendo o que nós veremos hoje. O que líderes fazem? Mas esses líderes, eles podem ser desenvolvidos. Nós veremos um pouco agora, dentro das questões seculares, a gente já viu de Peter Drucker, ele é o pai da administração moderna. Quem fez administração ou cursos relacionados a isso está acostumado a ouvir esse nome. Ele diz o seguinte, nenhuma empresa pode sobreviver se depender de gênios ou super-homens para comandá-la. Ela deve ser organizada de forma que seres humanos comuns estejam ocupando sua liderança. A liderança deve ser feita de gente normal. Já pensou se na igreja a gente pegasse e falasse assim, não, nós queremos uma igreja que seja efetiva e uma igreja de qualidade. Então, para a área da professor dos primários, o professor de primários ele tem que ter pedagogia, pós-graduação, e ele vai precisar ter um curso superior, voltado também à arte de trabalhar com elementos manuais para poder trabalhar bem com as crianças. Ele precisa fazer educação cristã no seminário, e aí ele vai estar pronto para dar aula para os primários da igreja. Se a gente depender de pessoas com cursos são bons, mas a liderança vai além disso. Se nós dependermos de pessoas que têm uma habilidade sobrenatural, e aqui a gente não está entrando nos dons espirituais, tá? Para fazer as coisas, nós vamos estar fadados a encarar pessoas de acordo com aquilo que a gente enxerga de habilidades, e nas empresas acontece isso. Ele é um daqueles que defende a ideia de que pessoas comuns devem ocupar cargos extraordinários, porque elas podem transformar os cargos grandes em cargos acessíveis. Não é simplesmente quem eu enxergo que é um gênio, alguém super capaz de realizar as coisas, né? John Maxwell, ele é um escritor cristão na área de administração, ele diz o seguinte, ele escreve pensando em igrejas. Embora haja pessoas dotadas de talentos naturais maiores que outras, a capacidade de liderar é um conjunto de habilidades que quase sempre podem ser aprendidas e aperfeiçoadas. Podem ser o quê? Aprendidas e aperfeiçoados. Por isso tem esse curso. Por isso a gente está aqui. Como eu posso liderar com efetividade? Como eu posso engajar pessoas naquilo que eu quero? Como eu posso fazer as pessoas entenderem meu propósito e caminharem na direção que eu proponho? Né?
Por exemplo, nós citamos pessoas que diriam, eu não sirvo para isso. Deus olha para Moisés e fala, é você que vai tirar o... Senhor, eu sou pesado de língua. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para dar uma aula para crianças? Quem sou eu para cuidar do ministério da cozinha? Quem sou eu para cuidar do ministério X? Eu ali não, tem gente mais capacitada que eu. Tem, com certeza tem. Tem gente mais capacitada que eu para pastorear? Com certeza tem. Mas talvez Deus está chamando você. Gideão, medroso e sem confiança, mas foi transformado em um guerreiro valente. Gideão respondeu, ai meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Glória a Deus por Gideões que entendem que são pequenos e que precisam da graça sobre eles. Dentro do contexto eclesiástico, isso já acontece lá fora. Mas aqui nós temos o plus master, blaster, que é o Espírito Santo. Nós não precisamos ser alguém grande, porque grande é Deus. Nós precisamos estar disponíveis dizendo, Senhor, estou aqui. E o processo nas aulas vai ser... Hoje a gente vai pegar... Eu tenho mais 5 minutos para falar o que eu tenho na primeira parte. Eu quero que a gente pegue a mão na massa e enxergue como é que a gente vai entender a liderança. A gente viu que a arte de liderar é a arte de... Todo mundo junto é a arte de... influenciar pessoas. Como é que eu influencio pessoas? Tem mais gente. Jeremias sentia-se muito jovem e incapaz, mas Deus o fortaleceu como profeta. Então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Quem envia? Sou eu. Quem vai ditar o que você vai falar? Sou eu. Se coloca à disposição. Pedro, impulsivo e fraco, mas tornou-se uma das colunas da igreja. Pedro respondeu, Senhor, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, Pedro, eu lhe digo a você que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Pedro negou? Negou. Pedro era impulsivo, né? Chegaram perto de Jesus, ele tira a espada e pá, arranca a orelha do soldado. Quantas citações de impulsividade de Pedro. Ele é o que pula para fora do barco e de repente começa a afundar. Mas ele foi transformado. Quando a igreja passa por perseguição, ele é aquele que escreve cartas consolando e edificando e trazendo um impulsionamento à igreja a permanecer firme diante da perseguição. Quem faz a obra é o Senhor. E mesmo habilidades que você pensa, para isso eu não consigo, o Senhor ele capacita e o Senhor nos leva. Esses 2 autores, eles são professores na área de administração, também. E eles são autores de vários livros. Eles fizeram ao longo de anos pesquisas em empresas, enxergando quais são as habilidades que os melhores líderes que empresas tiveram, áreas de sucesso nas empresas. Como se adquiriu o sucesso? Né? Após anos de entrevista e análise de líderes altamente eficazes, ficou latente a existência de algumas práticas em comum entre esses gestores. Liderança não é um estado, e sim uma ação. Vamos pegar essa frase? Liderança não é um estado, e sim uma ação. Sabe o que é estado de liderança? É organograma. Vamos criar um organograma aqui. Vamos criar um organograma do departamento infantil da nossa igreja. Tá bom? Então você vai pegar lá. Tem pessoas que são responsáveis. Por exemplo, hoje na educação, quem cuida da educação da nossa igreja? O pastor Tiago cuida da educação. Tem gente que está envolvida com a educação. Aí você começa a fazer esse organograma. Tem responsáveis pelo berçário, tem responsáveis pelo RP Kids, tem responsável. E aí você vai criando aquele organograma. E aí vocês fazem parte de organogramas dentro da igreja. Seja um organograma de não faz nada, mas você chega em algum lugar, chega em você lá uma abinha. Mas todo mundo aqui tem uma função. A gente está no organograma. Isso é estado. Colocar teu nome para fazer alguma coisa não muda nada a função. E também a função de liderança. Na empresa é assim. Quem trabalha em empresa, quem trabalha em RH de empresa não é assim? Você contrata pessoas e a pessoa tem um cargo, tem um currículo. Ela coloca um monte de coisa no currículo. Na hora que você vai ver na prática, as coisas não acontecem. O negócio não vai.
Tem gente que às vezes tem o conhecimento, mas falta a habilidade de tato, de comunicação, e não serve. Por isso, a liderança é a habilidade de agir. É o processo de ação. Como é que eu faço? Como é que eu lidero? Então a gente vai enxergar que eles, dentro desse processo de encarar pessoas, de entender etapas em líderes que deram certo, isso é secular, mas eu vou citar o que eles colocam e a gente vai resumir um pouco isso em 4 etapas para concluir a aula de hoje. Tá bom? O que esse livro resume? O desafio da liderança, e tem um outro líder forte de liderança deles também, que trata das mesmas coisas. Os passos são o seguinte, só citando aqui de novo deles, contrariamente ao mito de que somente poucos afortunados podem decifrar os mistérios da liderança, eles dizendo, nossa pesquisa tem demonstrado que liderança é um conjunto de práticas observáveis e possíveis de serem aprendidas e desenvolvidas. Outro dizendo a mesma coisa. Quais são essas habilidades que eles colocam? Você não vai enxergar ali, mas ele fala o seguinte, primeira coisa, então isso é prático, tá? A gente está dando um passo prático, para depois a gente vai tentar fazer um exercício juntos nessa direção. O que líder faz? Primeira coisa, modela o caminho. O que é modelar o caminho? Você está liderando. Vamos pensar no departamento infantil. Tem professor de primários aqui? Tem, então não vai servir. Tem professor de juniores aqui? Então vamos aos juniores, que o professor não está aqui. Professor de juniores, ele é líder naquela classe. Ele tem um objetivo. Por exemplo, a gente vai criar agora o objetivo dos professores no semestre dos juniores, tá bom? Eu sou professor de juniores. Criem para mim, que caminho que eu quero ter esse semestre com os meus alunos? Não sei. Estou perguntando. No final do semestre eu quero que os alunos façam o quê? Sejam capazes de interpretar uma história, quem mais? Que eles aprendam uma história da Bíblia. Então, a gente está juntando educação aqui, o processo de ensino, mas a questão de liderança. Estou liderando pessoas. E eu vou pensar em algo prático. Eu quero que os juniores, no final do semestre, se tornem filhos mais obedientes dentro de casa. Tá? Isso é algo mais prático, né? Eu quero que eles se tornem filhos mais obedientes. Então, eu tenho um caminho. Eu modelei o caminho. Porque quem não sabe para onde vai, nunca sabe se chegou. O professor que vai chegar lá na sala para dar aula, eu vou dar aula no semestre. Vou contar a história de Jezabel. Ele vai lá e conta a história de Jezabel. Até elogia Jezabel na aula. Noutra aula ele vai e conta a história de Davi com Batseba. Junior, ouvindo aquela história, chegou em casa, fez um monte de pergunta para o pai. Passou na outra aula, ele vai lá e conta a história de Sansão. Legal. Onde ele quer chegar? Ele tem que modelar um caminho. Se ele vai falar sobre obediência nas histórias que ele vai usar, ele tem que dar o caminho que ele quer. Mas a segunda coisa que ele coloca ali, ele fala o seguinte, inspire uma visão compartilhada. Eu estou pensando em aula, tá? Depois o outro exercício a gente vai fazer com um ministério mais efetivo. Inspire uma visão compartilhada. O que é essa visão compartilhada? Eu sei para onde eu quero ir, mas eu quero que eles cheguem comigo lá. Então eu vou falar para eles em cada aula, eu quero que vocês... Meu sonho é que a gente no final do semestre tenha 100% de obediência de vocês em casa. Então eu vou falar para aquele grupo o tempo inteiro qual é o objetivo. O objetivo final é que as casas, os lares de vocês sejam mais saudáveis, que não tenha tanto atrito entre vocês e pais. Eu estou o quê? Inspirando e compartilhando uma visão que eu tenho. Porque se eu dou a aula sem falar para eles o que eu espero, eles não vão absorver tanto quanto se eu falar. Se eu lidero um grupo e eu não passo o tempo inteiro com a visão que eu tenho, o grupo não vai entender. Terceira coisa, desafie o processo. O que é desafiar o processo? Nada é tão bom que não possa melhorar. Você sabe tudo como fazer, mas desafie o processo. Como é que eu posso melhorar isso? No processo de desafiar o processo, você vai perceber que os problemas podem ser oportunidades de você encontrar respostas para questões que você não tinha. Você vai descobrindo coisas. E entenda uma coisa, quando você se propõe a fazer uma coisa, você vai traçar o caminho, você vai compartilhar a visão e você vai ter problema. Isso é óbvio. Nunca tudo dá certo, dá? Então você já tem que esperar isso. Quando o problema chegar, você vai falar, tu desafio, estou do teu lado e vamos lá. É uma oportunidade. E muitos líderes param aqui. Muitos líderes diante do processo que complica, falam, não dá, tá vendo? Eu não nasci para liderar. Não, você é preguiçoso. Porque o problema vai existir. Você vai ter problema no processo. Como é que você vai desenvolver a habilidade de passar por cima do problema? Quarta coisa, deixem os outros agirem.
Gente, em muitas situações, como líder, é mais fácil fazer do que delegar. Em muitas situações é mais fácil fazer. Mas quando você está no processo de ensinar o outro a fazer, hoje você vai ter problema. Mas daqui a um tempo você terá 4 mãos e não 2. Bem treinadas e desenvolvidas. Líderes que pensam sozinho não crescem. Os ministérios ficam fechados neles e os ministérios vão até onde as mãos deles podem ir. A hora que o negócio começa a aquecer muito, se ele é centralizador e traz tudo para ele, o negócio não anda. Não hesite em pedir tarefas. Vamos voltar para a sala de juniores. Se ele quer fazer tudo sozinho, não coloque entre eles a conversa. Vamos pensar na classe. Eu quero que vocês compartilhem entre vocês qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram. Eu quero que você ligue para o seu amigo essa semana e encoraje ele. Ao invés de você ligar para os 18 alunos que você tem nos juniores, você vai colocar entre eles para um ligar para o outro aquela semana e desafiar ele a fazer e fazer parte do processo. A gente está numa questão que inclui educação junto. Mas tudo isso é aplicável também ali. Na parte B, a gente vai resumir isso e olhar coisas para nós. E último, incentive o coração. Olha essa frase do livro. Pessoas facilmente se cansam, frustram, se desencantam e são tentadas a desistir. Isso é empresa. Tá? Parece que eu estou falando de igreja, né? Isso aqui é empresa. Pessoas facilmente se cansam, frustram, se desencantam e são tentadas a desistir. Líderes devem encorajar os seus corações. Líderes normalmente fazem reconhecimentos individuais e celebrações entre o grupo. Atos genuínos de cuidado estimulam pessoas a continuar a caminhada. Ele não está falando nem do encorajamento pessoal no individual de questão de igreja. Ele está falando aqui numa questão secular. O líder ele vai, ele enxerga com quem ele está tratando e ele faz com que o coração daquela pessoa entenda a necessidade do que ele está propondo para que a pessoa caminhe com ele. E vamos pensar nesse processo. Quantas vezes no seu trabalho você não está frustrado, desanimado e você não é cobrado a fazer coisas que você não quer? E às vezes, e eu não estou aqui falando mal do seu líder, tá, no seu trabalho. Mas você como um líder que pode ser diferente nesse processo, você precisa ouvir as pessoas. Eu estava com um irmão que trabalha com muita gente, ele é gestor de muitas pessoas. Ele falou que um dos advogados na empresa não estava rendendo. Aquela pessoa era boa e a pessoa parou de render. Um senhor já mais velho, não rendia mais nada. Falou que o negócio não ia, dava as questões na mão dele, o negócio não ia. Falou, pastor, eu chamei ele para conversar na minha sala. Um homem, barbado, arrumado, forte, um homem que não caiu. Eu sentei na minha sala, olhei para ele e falei assim, eu quero te ajudar, o que está acontecendo? Aquele homem desmoronou. Falou, minha mulher está me deixando. Eu não sei o que fazer, ninguém na empresa sabe, mas eu não sei o que fazer. Naquela hora o líder detectou uma coisa. Eu tenho alguém que está passando por um problema. E ele não vai render se eu não tentar ajudá-lo. Falou, pastor, eu passei 3 meses sendo as costas quentes dele. O negócio via, eu tentava encobrir, eu tentava fazer, eu fiquei do lado dele. Ele falou, hoje ele voltou a ser o advogado que ele era bom, hoje ele é o melhor da empresa. Porque ele está do meu lado. E a visão que eu quero propor para ele, ele está comigo. Sabe por quê? Porque eu entendi, eu olhei para o coração dele. Ele sonha comigo porque eu entendi que o olhar vai... Gente, quando a gente fala de igreja, você está com o seu grupo de pessoas lideradas ali, a gente pensa às vezes somente nos resultados, no seu ministério, precisa acontecer. São pessoas, são irmãos em Cristo, que têm sentimentos, têm necessidades, e o papel do líder na igreja sempre é pastorear pessoas. Você é responsável pelo ministério, eu vou usar o exemplo que a gente usou na outra aula, de varrer o salão de baixo. Ministério de varrer o salão de baixo. Tem 4 pessoas com você. Um varre no primeiro domingo de manhã, o outro varre no segundo domingo à noite. Primeiro domingo à noite. O outro no e aí vai a escala. A irmã que varre no segundo domingo à noite não foi. O que você faz com ela? Você manda um WhatsApp. A Suzana já fez assim. Ó. Você manda um WhatsApp para ela, irmã, por que a irmã não foi? E ela não vai se abrir com você por WhatsApp. Ela não vai falar tudo o que aconteceu com ela. Talvez ela é fechada. E ela vai falar assim, irmã, não deu. Aí você fica com mais raiva ainda. Não deu e não me avisa. Aí ela chega no domingo, você nem olha direito para ela. Não põe ela mais na escala. Não conto mais com ela. Afinal, com ela não dá para contar. De repente, naquela semana, ela passou por um problema grande com o filho. Naquele dia, o filho chegou em casa naquela hora, sei lá como. Ela precisou cuidar do filho e ela não queria contar aquilo para ninguém. Gente, a gente tem que chegar aqui das pessoas. Isso é liderança.
A gente só influencia se a gente chega aqui. É entender o que acontece com cada um. Quando você tem um ministério na sua mão, se importe pelas pessoas e não pelo processo. O processo é feito pelas pessoas, quando você influencia para que elas cheguem lá. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Ocupar cargos de importância não faz da pessoa um líder. A resolução de tornar-se um líder não faz da pessoa um líder. Cursos de liderança não produzem líderes. O único método que funciona é o de a pessoa qualificar-se para ser um líder. Qualificar-se a buscar conhecimento. Esse homem, Oswald Sanders, as missões que nós temos na Ásia, dentro das missões da Ásia, uma das maiores foi fundada por ele. Muito do pão diário que é lido do processo do pão diário, esse homem fez parte do processo. Papua Nova Guiné hoje tem um instituto de liderança grande lá, fundado por ele. Líderes se dispõem e digam, eu quero me qualificar para isso. Esse é o processo. Fala, Senhor, eu estou aqui, eu quero aprender como eu chego lá. Né? O que líderes fazem? Vamos sistematizar esse processo? Então a gente vai escolher um ministério juntos da igreja hoje que vocês proponham, que tenham pessoas. Tá? Não aqui, mas que a gente saiba o ministério que acontece, para a gente falar sobre ele. Tá bom? Quem escolhe um ministério? Ministério de louvor, ministério de música. O Zé está aí? Então a gente vai poder falar. Tô brincando. Vamos falar do ministério de música, tá bom? Só porque é seu aniversário quer falar? Tem que falar, né, Zé? Fala, Zé. Fala no microfone porque a gente está gravando. Um dos pontos essenciais é um planejamento, né? Se você, aqui conduzindo esse estudo, não tiver um planejamento e for a supetão, você pode ser pego de surpresa. Então, muitos líderes fracassam por não ter um planejamento sentado, definido do que fazer. Disse o diretor, né? Muito bom. Planejamento. A gente vai caminhar nesse processo agora desse planejamento. Vamos pensar no Ministério de Música da igreja então, tá bom? O Osiel, pensando nele, ele faz isso muito bem. Né? Pensando nele, ele tem muitas coisas para acontecerem quando se relaciona à música dentro da igreja. A gente vai usar então como sugestão o Ministério de Música, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem o líder ali no meio, né? Então a gente vai começar por essa primeira aqui. 4 E's que o líder tem que ter. Tá? O líder precisa envisionar, o líder precisa envolver, o líder precisa equipar e o líder precisa encorajar. Vamos falar esses 4 E's? Envisionar, envolver, equipar e encorajar. Somente as mulheres. Não, vamos lá, no final a gente vai ter decorado isso. O que é isso? O que é isso? Vamos pensar no Ministério de Música. O que é envisionar? Envisionar significa imaginar, visualizar ou conceber algo mentalmente, especialmente em relação ao futuro. É um termo usado para descrever o ato de criar uma visão clara de um objetivo ou resultado desejado. Pensa comigo. Constantemente nós sentamos com o Osiel e temos reuniões pensando sobre a música da igreja. Vamos falar sobre música. Se o objetivo do Osiel com a música é fazer com que o culto do domingo aconteça, ele não está envisionando nada. Se o objetivo do Osiel é fazer que a cantata fique afinada, ele não está envisionando nada. O que é envisionar a música da igreja? Vamos lá, a gente não vai pensar agora na nossa igreja, senão a gente vai falar do ministério que o Osiel tem cuidado. Vamos criar uma igreja e criar um ministério de música, tá bom? Qual que é o objetivo, qual que é o seu sonho com o ministério de música? Vamos construir isso juntos. Se tivesse a lousa que eu ia escrever agora, mas já que não tem, eu não escrevo, né? Vai lá. Então eu quero que pessoas conheçam o Evangelho pelas músicas que eu estou propondo. Então o que eu tenho que pensar nesse processo? As letras que eu vou colocar. Né? Então eu quero que as pessoas conheçam o Evangelho. E eu sonho com isso. Eu sonho em pessoas chegando no culto e ouvindo músicas cristocêntricas, músicas que as pessoas conheçam quem é Deus. E aquilo, eu imagino aquilo. Dentro desse processo, eu não estou encontrando muita música que serve. O que eu vou fazer? Vou compor. Eu sonho em compor e eu imagino os grupos da igreja compondo e cantando as músicas que eu compus. De repente, em um outro ministério, eu vou deixar com o irmão, ele vai arranjar aquela parte da música para o instrumental, e eu começo a sonhar com aquilo. Quem mais?
O que eu sonho mais? Oi? Que a música auxilie nesse processo de fazer as pessoas refletirem sobre a palavra. Então eu vou começar a pensar que tipo de música eu coloco ali. Música que as pessoas possam refletir sobre o que elas estão cantando e não somente sejam impulsionadas por uma êxtase de neurotransmissores ali, gerando umas sensações que eu não quero que elas tenham. Eu quero que elas meditem. Eu começo a sonhar com isso. Falo, tem que ser diferente do que acontece por aí. Eu quero que elas sejam... Então eu começo a sonhar com tudo aquilo. E aí eu começo a imaginar estacas de tempo. Porque ali fala o seguinte, significa imaginar, visualizar ou conceber algo mentalmente, especialmente em relação ao... Então o líder dessa igreja vai pensar assim, como é que eu quero a música em 5 anos? Como é que eu quero a música em 10 anos? Como é que eu quero a música em 20 anos? Ele pode começar a escrever essas coisas, esse objetivo e esse sonho que ele tem, pensando lá na frente. Mas vamos lá, nesse processo o que ele tem que fazer? Primeira coisa, quem lê ali? Então, primeira coisa, se eu vou sonhar, eu cheguei numa igreja, eu sou o líder de música daquela igreja. Eu sonho que a orquestra daquela igreja, e junto com a banda, vai juntar banda e orquestra. A banda é a cozinha. Vai lá, vai ter uma guitarra, um baixo, carrom, e a orquestra lá tem violinos, tem violas, tem cellos, tem trompetes, tem uma trompa e tem uma tuba na igreja. Eu vou juntar, na minha mente, né? Eu estou escrevendo para tudo aquilo, eu sonho que tenha tudo isso, eu vou juntar todo mundo para fazer. Mas eu tenho que fazer o quê? Procurar conhecer e entender a realidade. Eu chego na igreja, eu vou fazer tudo isso. Dá para eu fazer? Qual é a primeira coisa que eu tenho que saber? Se tem tudo isso. Se tem esses instrumentos. Eu estou sonhando em fazer um negócio que não é a minha realidade. Qual é a minha realidade? Na realidade tem alguém que toca o piano. Então eu estou envisionando uma coisa que eu nunca vou poder fazer. Eu sonho em 5 anos ter uma orquestra com a banda tocando a música que eu compus. Mas na igreja que eu estou tem um piano. Em 5 anos eu vou chegar lá? Vou. Líder coloca metas possíveis. É impossível você formar uma orquestra em 5 anos. Aí a gente se frustra às vezes no processo. Eu envisiono e coloco uma visão que é impossível. Que é impossível. Eu estou no departamento infantil e quero que as minhas crianças todas dos primários decorem o livro de Tiago até o meio do ano. Uou, eu vou conseguir! Aí chega faltando um mês, elas decoraram metade de um capítulo e só um decorou, porque os outros precisam do outro, ajudando porque não chegam lá. Nossa, eu estou frustrado. Para eu envisionar coerentemente, eu preciso conhecer a realidade. E essa realidade precisa ser pé no chão. Qual o ministério que você está, até onde ele pode ir? Existe fé nesse processo. Mas nós trabalhamos com pessoas caídas. O envisionamento é o que é possível nesse processo. Segunda coisa, mentalize o resultado final. Então faz comigo assim, ó. Não é para fazer não. Pensa no resultado final, onde você quer chegar. Dentro da realidade que você tem. Então se eu tenho um piano, o que eu posso fazer? Eu consigo ensinar um garoto em 5 anos que quer tocar violão. E tem outro que quer tocar o carrom. E tem um menino que começou a fazer no Projeto Guri violino. Então eu começo a juntar esse pessoal e fazer música com eles uma vez por semana. E eu começo a ajudar o menino do violão. Aí eu estou mentalizando o processo final em 5 anos, eu vou estar com esse grupo tocando um arranjo que eu fiz. Eu envisiono isso. É a visão que eu tenho. Eu terei um piano, um violão, um violino e um carrom. E a gente vai chegar lá. O ministro de música, o líder de música dessa igreja começou a pensar nisso. Aí ele compartilha a visão. O que é compartilhar a visão? É dar? Quando a gente fala de dar direção, é isso, é compartilhar a visão. Não é chegar para esses meninos lá da igreja que está agora, que toca piano, que eu quero que toque violão, que começou o violino, que eu vou ensinar carrom, e dizer assim, gente, a visão é uma orquestra em 5 anos. Eles podem comprar a sua visão no primeiro mês, mas nos primeiros anos eles vão ver que não vai dar. Aí eles vão sair do seu barco, vão falar, esse aí não sabe para onde ele está indo. Ele não sabe o que ele quer, porque não vai dar. Sabe o que é dar visão? Em 5 anos a gente vai estar tocando junto, o arranjo que eu fiz. A música é essa, eu estou construindo o arranjo, em 5 anos a gente vai chegar lá. Eles vão olhar e falar, uau, deixa eu ouvir. Aí você grava um MIDI lá na semana e na outra semana você coloca para eles ouvirem. É isso aqui que a gente vai estar fazendo junto em 5 anos. Sabe o que eles vão falar? Uau. Eles vão estar com você. Você compartilhou a visão. Por último, propõe o planejamento. Isso é envisionar. Sabe qual é o planejamento? Esse ano você vai estudar esse método aqui, menino do violão. Você tem que chegar nisso aqui até o final do ano. Tem 14 lições que em um ano é possível você fazer. Cara do piano, vem cá, você vai fazer isso aqui. Cara do carrom, você vai falar, o que eu estou fazendo aqui se eu não sou da música? Tá dando para entender? Para cada um. Isso é o que o José Alves falou. O que é isso, José Alves? Planejamento. Eu preciso planejar para envisionar. Lembre-se, se você tem um piano, um violão,
um violino e um cajón que ninguém sabe tocar, não adianta propor uma orquestra em 5 anos. O envisionamento é: eu vou propor esse grupo tocando bem em 5 anos. Eu vou mostrar o que pode acontecer nesse processo. E eu vou mostrar onde a gente vai chegar. Deu para entender o que é envisionar? Aí você vai pensar nisso no Ministério de Música, a gente pensou. Departamento Infantil. Você vai pensar nisso no Ministério de Idade de Ouro. Você vai pensar isso no Ministério de Surdos e Libras. Você vai pensar isso no Ministério de Ação Social. Você vai pensar isso no Ministério de Missões. Você vai pensar isso com os adolescentes. Você vai pensar isso com a manutenção da igreja. É isso. A gente tem que envisionar onde eu quero, o que eu quero. É você, não é outro. O que eu quero nesse processo? Eu sou alguém que... Liderança não é organograma. Liderança não é organograma. Liderança é o papel que eu assumo. Eu estou envisionando, eu quero que as pessoas cheguem lá. Assuma o seu ministério e olhe, dê a visão possível, palpável, organizada, e que os outros participem do processo. Segundo E, qual era? Qual era o primeiro E? Qual é o segundo E? Qual é o segundo E? Qual era o primeiro E? Estou brincando. Envisionar, envolver. O nome já diz. Um líder eficaz envolve. A gente já falou sobre isso dentro dos dois que fizeram a pesquisa em empresa. Um líder eficaz envolve seus liderados no processo de liderança, promovendo engajamento, senso de pertencimento e colaboração para alcançar resultados mais significativos. Ele se envolve. A gente falou sobre o envolvimento do advogado que eu dei o exemplo. Aquilo faz parte do processo de envolvimento. O primeiro processo de envolvimento não é propor o que eu tenho para você fazer. O primeiro processo de envolvimento, e pensando aqui em questões espirituais, é: quem é você? Como você está? Pelo que você tem passado? Isso é envolvimento. Quando você chega num processo de igreja, envolvendo a pessoa, dizendo o que ela tem que fazer, ela não é um número. As pessoas não são números, as pessoas são pessoas lavadas, justificadas por Deus, com objetivos de viver para a glória dele. Mas as pessoas passam por problemas, as pessoas têm dificuldades. Eu vejo irmãos da nossa igreja que renderam tanto por tanto tempo, e hoje eu percebo pessoas cansadas. Com alguns eu sento para conversar, o trabalho tem sugado mais do que deve. Como pastor eu vou fazer o quê? Dizer para ela, falar: não, irmão, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas serão acrescentadas? São fases, são etapas. O envolvimento inclui também entender quem é o outro que ele está passando. Mas o envolvimento é, como nós já vimos, inclui o compartilhar a visão. O envolvimento inclui o onde nós chegaremos. Eu quero te envolver nesse processo. Eu quero dizer para você para onde a gente vai. O engajamento vem disso. Traz um senso de pertencimento. A gente está falando do Ministério de Música. Da igreja X, não daqui, que tem que instrumentos? Piano, violão, violino e cajón. Né? Qual é o senso de pertencimento que eu mostro àquelas pessoas? Eles não pertencem ao meu ministério. Por que eles estão fazendo aquilo? O que inclui envolvimento? Mostrar que isso a gente trabalha para a glória de Deus, e Deus escolheu você e deu um talento para você, para que a gente faça isso para o reino e para Ele. A sua colaboração, quando você tiver, você como líder vai dizer, quando para o menino de violão... Gente, alguém aqui estuda instrumento ou estudou instrumento? Estudar instrumento, o processo de estudo, é legal ou é chato? É chato ou é muito chato? Estudar instrumento é assim. Eu nunca suportei estudar. E eu precisava estudar horas, o processo é chato. O que você quer, Guilherme? Você está me tirando, hein, Eliane? A gente conversa depois. O que eu estava falando? Eu esqueço. Mas por que eu falei isso? Deixa eu tentar lembrar o que eu queria dizer. O cara do violão não quer estudar. Como é que você vai envolver ele naquele processo? Quando ele fala ali, senso de pertencimento, não é um senso de pertencimento à música. Quando a gente fala de questões de igreja, por que ele vai estudar? Qual que é o seu desafio para que ele estude ali os exercícios no piano, para que ele faça Zerny, para que ele faça Hanon, para que ele termine as escalas, para que ele faça os arpejos, para que ele chegue no Burgmüller, para que ele passe e chegue, ele vai tocar um concerto de Chopin. Qual que é o seu objetivo com isso? Cara, no final a gente vai fazer juntos música
para edificar a igreja, as pessoas vão falar como Deus é grande. Como Deus é grande, como nosso Deus é grande. Você fala, é isso. É o pertencimento. Quando a gente fala de igreja, de envolvimento, não é um ministério com fim nele mesmo, para que números sejam alcançados, para que a gente tenha mais gente. Não, tudo qual é o envolvimento? Nós pertencemos é para a glória de Deus. Se é uma pecinha colocada ali que vai servir para a glória de Deus, os resultados se tornam importantes. E como é que a gente faz isso? Primeiro, perceber as pessoas, seus dons espirituais, talentos, experiências, aspirações. O processo de envolvimento entra aquele processo de organização do líder. Eu vou envolver pessoas no meu ministério. Chegou uma irmã lá, eu não vou usar a música é a mesma coisa que liderança. A gente consegue ensinar até, o objetivo é você ensinar o desafinado a se tornar afinado. Tem jeito. É fazer com a pessoa... Eu olhei, você também está rindo do quê? Ó... O objetivo é fazer com que a gente chegue em algum lugar de música, então não vou usar isso como exemplo. Mas, com dom espiritual, você vai colocar a pessoa que tem dom de misericórdia para confrontar pessoas? Para cuidar do dinheiro? Você tem que saber onde você põe cada um. Quando você pensa em dom espiritual, fala, agora complicou, né, pastor? Sai fora. Eu ainda tenho que ser o guru dos dons, né? Ficar olhando para as pessoas e saber o dom de todo mundo. Essa sensibilidade Deus te dá e você percebe habilidades nesse processo. Qual a habilidade das pessoas? Qual o talento das pessoas? Né? Você vai colocar o cara que é bom em matemática para escrever a redação do boletim. E você vai colocar a pessoa que é boa em português, ela é perita em escrever para decorar o seu ministério, para arrumar flor lá. Ele não sabe nem combinar azul, ele coloca azul, verde e vermelho no mesmo arranjo. Coloca cada um naquilo que ele sabe fazer. E isso faz parte do processo de envolver. Ajudar o liderado a sentir-se participante do processo e do produto final. Você tem que envolver o tempo inteiro. Às vezes tem líder que faz assim. Ele está enxergando lá na frente a música pronta. Então ele coloca o cara do violão para estudar a parte dele por 5 anos. Ele coloca o cara do carrom para estudar a parte dele por 5 anos. Ele coloca o cara do piano por 5 anos e do violino por 5 anos. Fala, ó, daqui 5 anos a gente vai se juntar, vocês vão ver o que vai acontecer. Sabe quem vai estar lá depois de 5 anos? Eu não. Ninguém. Não é só o produto final, é o processo. Vamos pegar uma parte, vamos fazer isso junto. Olha como soa bem. Olha como a gente pode fazer isso junto. A gente vai construindo o processo. Isso mostra esse trabalho em equipe. O trabalho não é sozinho. Eu vou dizer a mesma frase que eu citei lá quando eu falei sobre o processo de envolver pessoas, que é a mesma coisa que aqui. É mais fácil fazer do que delegar. Muitas vezes será mais fácil. Porque você tem certeza de como vai ficar. Mas as suas mãos não multiplicam se você não delegar. O processo de delegar inclui o processo de ensinar a fazer. Isso é importante. A gente está falando de igreja. Quantas pessoas não estão chegando? Essas pessoas precisam aprender. Aí crente velho de igreja fala, não sabe fazer, daqui que eu faço. Estou aqui há 39 anos e meio, eu sei como é que faz, daqui. Vai lá, senta lá. Põe a pessoa do seu lado. Talvez no processo de ensinar, você vai aprender com ele também. Você vai aprender que existem outras formas de fazer aquilo que você faz. Isso é envolvimento. É estar aberto a aprender também. Delegar autoridade com responsabilidade. Aí vem o processo de organização. Você não vai dar para a pessoa coisa que ela não é capaz de fazer, porque senão ela se frustra no processo. Você vai dar para cada um o que ele pode fazer. Isso inclui o processo de habilidade de liderança que você pode aprender. Ah, não sei fazer, lógico que sabe. Você vai dar para a pessoa fazer o que ela é capaz. Se você não sabe, busque conhecer. Se você não sabe, é porque você não conheceu o suficiente a pessoa e o processo. E o processo que você está envolvido, você pode aprender. E conhecer a pessoa, você pode. Isso exige o quê? Aquela frase que a gente viu no começo também. Liderança não é um estado. Liderança é? É o quê? É ação. Organograma não define líder. Líder é aquele que faz e que entende o processo. Então você precisa arregaçar a manga. Terceiro, o líder faz o quê? Qual é o primeiro? Envisionar. O segundo? Envolver. O terceiro? Um líder eficaz equipa seus liderados com conhecimento, recursos e autonomia, capacitando-os para construir ativamente. Ele dá na mão o que a pessoa precisa fazer. Eu vou falar para a pessoa, toca violino, o que eu tenho que dar na mão dela? Ou providenciar que ela tenha um auxiliar no processo? Um violino. Se eu quero que o cara faça violão, ele tem o violão. Só o violão vai servir? Não, eu vou dar um método para ele, vou mostrar como é que ele estuda aquilo aquela semana. O do carrom não tem o carrão. Carrom. Eu não vou poder comprar o carrom para ele, mas eu tenho a chave da igreja. Falou, ó, vem aqui na igreja durante a semana, vai estar aberta de tal hora. Eu tenho que dar na mão que as pessoas precisam. Se é líder do ministério e fala para a pessoa assim, estuda piano essa semana, mas a pessoa não tem o piano. Ela não sabe onde ela pode estudar. Ela vai chegar semana que vem, não estudei. Seu burro!
Você não tem esforço, você não se esforça por fazer as coisas? Eu pedia para o Senhor, isso não está dando o seu melhor. Você precisa dar o que na mão para as pessoas? O recurso. Como é que ela pode fazer aquilo? Se não tem como fazer, não peça. Equipar. Providenciar recursos necessários, capacitar continuamente, orientar e desenvolver novos líderes. Isso faz parte do processo de equipar. E por último, o que é? Envisionar, envolver, equipar e um líder eficaz encoraja seus liderados, fortalecendo sua confiança, motivação e iniciativa, para que participem ativamente do processo de liderança e do crescimento da equipe. Gente, Deus vai dar pessoas para trabalhar com você que são totalmente diferentes de você. E nessa hora a gente se sente desencorajado às vezes. Senhor, por quê? Na verdade, Deus está te convidando a encorajar o outro a trabalhar do seu lado, porque para ele é um desafio às vezes também. Para ele também vai ser um desafio às vezes. O encorajar inclui o processo de entender que tudo é pelo Senhor e para o Senhor. Eu quero estar do teu lado olhando para frente. Ser forte e corajoso, não tema nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu quero estar do teu lado entendendo que a gente tem uma missão em conjunto. E como é que eu encorajo? Os liderados se desanimam, se distraem. Isso é normal. Você começou com o ministério de música na igreja e veio quem? Você queria orquestra, você queria assumir a igreja que tinha orquestra e a banda prontas. Não tinha ninguém. Você tem o piano, o violino, o violão e o carrom que você vai ensinar para daqui 5 anos. O cara do violino, de repente, falta 1 mês no que você quer. Ah, não serve mais, dá licença. Pessoas fazem parte do processo da graça. Deus não desiste de pessoas. O nosso processo de encorajar é ir atrás de pessoas. Se elas chegam a nós, a gente precisa ir atrás. Não desanimar de pessoas. Senão, onde a gente estaria? Se Deus desistisse de mim, onde eu estaria? Pessoas são diferentes, a gente olha e fala, com fulano não dá para trabalhar. A visão dele é diferente da minha. A gente não chega a lugar nenhum. Gente, ninguém aqui pensa igual. A gente precisa encorajar os outros. E talvez a visão dele em alguns aspectos seja diferente da sua. Você já pensou que você pode ceder parte da visão? Para que a gente consiga chegar em algum lugar? Mas encoraje pessoas. Confrontação e prestação de contas nem sempre é estar tudo bem. Às vezes é estar errado e é por aqui que a gente vai. Gestão de conflitos e apontar o alvo final. A gente vai trabalhar nessas questões, alguns desses elementos, durante o curso também, gestão de conflitos, e o apontar o alvo final faz parte desse envisionamento, mas algumas aulas também ajudarão a gente a entender isso. Eu quero terminar com essa imagem, dizendo que o nosso envisionar, envolver, equipar e encorajar devem apontar sempre para a cruz de Cristo e não para o nosso querer. O objetivo final é a glória de Deus, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer o quê? É para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele, são todas... Se não for ele a motivação do nosso ministério, se não for ele a motivação da nossa liderança, a gente vai se frustrar, a gente não vai querer fazer nada. A primeira imagem que eu coloquei tinha um líder ali no meio. O líder que busca envisionar, envolver, equipar, encorajar com o seu coração, ele vai envolver no processo de fracasso e vai destruir o ministério com ele. Uma espiral descendente ali. O líder que coloca Cristo no meio e que envolve, que envisiona, envolve, equipa, encoraja o ministério, ele chega onde Deus quer. Porque tudo é sobre Cristo. Ele é o centro, é por ele que nós estamos aqui. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Não, então eu vou orar. Alguém quer falar alguma coisa? Deus, obrigado por esse tempo juntos. Obrigado pelo tempo que ainda teremos e nós estamos crescendo no conhecimento para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pega esse quadrinho aí quando você receber a imagem, pensa no seu ministério. Ministério que você trabalha na igreja. Escreva essas coisas. Escreva o envisionar, escreva o envolver. A gente precisa praticar isso. Se a gente não praticar, não adianta nada. Se quiser interagir comigo por WhatsApp, eu não respondo, tá bom? Não, pode me mandar. O que o pastor acha disso aqui? É isso aqui? E eu acho que esse processo vai fazer a aula ficar mais palpável e não só um conhecimento morto. A gente pode construir isso juntos, tá bom? Melhor ainda, manda o pastor Tiago. Tá bom? Não, eu quero dizer, você falou a aula passada do livro, né, Tiago? Esse livro você pode baixar, vários desses aspectos estão dentro desse livro, o pastor Tiago lá colocou o link para baixar e a gente pode crescer junto nisso, tá bom?
E a última coisa, gente, a gente tem conversado, a gente está buscando alguns meios. As aulas, a gente está entendendo, tem sido feito chamada, tá? Não, se você quiser usar o diploma, vai ser um curso mesmo, o instituto com um curso com diploma no final. Então não pense que você está vindo aqui e ninguém está olhando. Não, tem sido a frequência tem sido computada. A gente quer ver um outro sistema que facilite você visualizar isso também, porque o processo de envolver vocês no processo de que a gente está caminhando junto, que a gente sabe o que está acontecendo. Você não começa a desestimular, né? Eu vou lá. Não, a gente sabe que você está aqui, a presença está sendo computada e o objetivo é que a gente se forme nesse curso juntos. Tá bom? Tchau, vaza. Tô brincando.